Fala aí pessoal, estou gravando esse vídeo para mostrar aqui um processo que eu fiz com o Microsoft Fabric, tá? É um pipeline de ponta a ponta, desde a ingestão de dados ali até a camada Gold. E uns dias atrás, né, escrevi esse artigo falando aqui de uma arquitetura medalhão, né, construída no Microsoft Fabric, né? Então tem aqui os desafios, a arquitetura, tá? A arquitetura padrão aí de medalhão. Essa aqui é a estrutura, né? Então eu tenho o workspace, tenho o projeto, o e-commerce, dentro dele tem os notebooks, toda a estrutura aí, tem os pipelines, tem os relatórios, o semantic model, tem aqui o lakehouse, né? Como que ele fica, aqui a estrutura das tabelas, tem uma tabelinha de monitoramento e por fim os dados que vão ser consumidos ali. E o SQL Endpoint aqui, tá? Então, dito isso, né, a gente aqui eu tento explicar ao máximo cada feature ali, o que é o OneLake, tá? Antes do OneLake, depois do OneLake, a facilidade que ele traz aí pra gente, né, de ter tudo unificado dentro de um repositório ali, todo o tratamento já sendo feito, gerenciado pela Microsoft. Algumas features aqui, né, o porquê de usar o ACID, tá? O VORDER, que é bastante importante aí. E diversas estruturas aqui que eu criei nesse artigo, tá? Então acho que cabe aí uma boa leitura nesse artigo, que é bem bacana. Então, em cima desse artigo, né, vou gravar ali, tá? Também criei aqui a parte das DAGs, né? Ao invés de gerar aqui sequencial, né, eu pego aqui as DAGs com o Run Multiple para gerar as DAGs em paralelo, né, para ter mais performance. Aqui é uma estrutura da DAG, né? Como que ela fica, o nome da DAG, qual que é o notebook, o path que vai ser usado, os argumentos, um timeout ali, e se houver dependências, né? Vou mostrar isso nos notebooks ali. Tá? Aqui é a estrutura que fica, então ele roda aqui as DAGs, né? Conforme o name que a gente colocou. E se a gente deixar essa feature aqui, ó, como true, ele mostra aqui esse desenho da execução das DAGs aqui. É bem bacana. Aí aqui a questão dos pipelines, né? Como que vai ser gerado ali também no Data Pipelines. Uma query aqui para observabilidade, né? Monitoramento ali, se deu tudo certo ou não. E chegando a um relatório ali para identificar alguns possíveis problemas, tá? Dito isso, esse aqui é o ambiente, né, do Fabric que eu estou usando. Eu estou usando ele na versão trial, tá? Faltando aí 11 dias para acabar. Depois eu vou ver o que eu preciso fazer aí. Mas não estou querendo gastar um dinheiro para ficar fazendo POC não, mas vamos ver, isso aí fica para o futuro. Então tem alguns workspaces aqui que eu já criei, né? Um para o estudo aqui da DP700, o padrão, o Capacity Metrics aqui e o que eu vou estar tratando aqui, que é o que eu vou mostrar conforme lá o artigo, tá? O que eu tenho dentro desse cara aqui? Uma das formas de organizar o projeto, né, é você separar por uma folder, né? Então você pode colocar seu projeto todo dentro de uma folder, dentro do workspace. E aí eu vou separando, né? Eu tenho um projeto de e-commerce, tenho um projeto A, B, C, e vou separando aqui a estrutura. Visivelmente isso fica mais fácil para uma certa manutenção. Sabendo-se que dentro do Fabric a gente pode separar isso por domínio ou por workspace, eu posso ter N workspace, N domínios para separar exatamente isso daqui. Mas logicamente eu posso fazer isso também e tá tudo bem, não tem regra aí falando que é melhor ou que é pior, tá? É mais organização mesmo. Então dentro do e-commerce eu tenho todo o meu projeto, eu tenho um lakehouse, eu tenho um SQL endpoint, eu tenho um relatório, tenho o semantic model, tenho os notebooks e tenho o pipeline, tá? Então vamos começar aqui pelos notebooks. Dentro de notebooks eu separo cada item porque para mim a manutenção disso aqui é muito mais fácil. Ah, deu um problema lá na ingestão da camada transiente. Cara, eu venho aqui, eu sei que está aqui dentro e não preciso sair correndo atrás de onde está o processo. Tá? Então aqui eu tenho um relatório para limpar o ambiente, eu tenho um relatório, um notebook para limpar o ambiente, um notebook para de funções. Então se eu entrar dentro desse notebook de funções, eu tenho uma função que faz a leitura de diversos tipos de
de arquivos, mas como aqui eu estou usando CSV, Delta e Table, né? Então eu só coloquei esses três, mas eu posso colocar N aqui, N tipo de dado aqui, tipo de arquivo que eu quiser aqui dentro, e eu deixo dentro de uma única função, né? Então se for CSV, faz essa leitura, se for Delta, faz essa leitura, caso contrário, né? Se for tabela, né? Então Spark Table, eu passo aqui o path ou tabela, tá? A escrita, a mesma coisa, tá? Então tem alguns parâmetros aqui necessários para esse projeto. Se fosse um outro projeto mais robusto, etc., talvez teria mais parâmetros, talvez eu faria isso aqui de outra forma, mas para esse projeto isso aqui ficou legal. Então, se for CSV, eu vou escrever ele nessa tabela, né? Save aqui nesse path, na verdade, que eu estou usando o save. E aqui embaixo eu estou usando o save as table, que é a tabela, tá? Que vai lá pro catálogo, pro esquema lá, tá bom? E tem a função de limpeza, tá? Que essa função eu estou buscando aqui através dos esquemas, do namespace. Eu faço um loopzinho aqui simplesmente para dropar tudo que está lá no meu ambiente. E depois, por fim, eu faço o drop de onde está a camada transiente aqui, que é onde fica todos os meus arquivos CSVs ali para fazer, que serão utilizados para fazer a leitura e a escrita ali nos processos ali no ambiente, tá? Então, se vocês notarem aqui, eu já tenho uma estrutura pronta de bronze, silver, gold e a tabela de monitoramento. Dentro delas eu não tenho nada, porque o ambiente está totalmente vazio. E eu tenho a pré-estrutura também de onde vai ficar os meus arquivos. Então, os arquivos vão vir para essa camada data, né? Se a gente olhar aqui, depois de data eu tenho transiente e eu vou ter o nome que é o e-commerce, tá? Então, eu separo por camadas, né? Então eu posso ter a transiente, uma land ou qualquer outra que seja, e dentro dela eu separo por projeto, tá? Ou por grupo de negócio, tá bom? É uma forma de estruturar, mas aí fica muito da forma de trabalho de quem estiver arquitetando a estrutura, tá bom? Esse notebook de Envy aqui, ele só chama aquela função, tá? Ele só chama a função e ele sai deletando tudo que está lá na função, né? Então eu peço para ele fazer o drop da tabela que está dentro da bronze, dentro da gold, silver e assim por diante, tá bom? Ele é bem simples assim. Voltando aqui nos notebooks, então eu tenho o notebook de transiente, como eu falei, né? Eu estou fazendo um mock de dados, não estou trazendo dados de nenhum outro lugar, tá? E aqui fica uma dica, né? Bem bacana assim. Nesse caso, eu estou gerando arquivos CSVs, tá? Então eu tenho um gerador aqui através de um Python que vai gerar esses arquivos ali. Então são clientes CSV, produtos e vendas. Eu gravei um vídeo dias atrás onde eu faço a extração de arquivos que estão no SQL On-Premise, tá? Então, se vocês depois quiserem dar uma olhada, vale bastante a pena, tá? Também escrevi um artigo sobre isso, tá? E depois eu gravei um vídeo, mas o que ele faz aqui? O que ele faz aqui, tá? Eu tenho esse on-premise, tá? Que é um SQL. Dentro dele eu tenho algumas tabelas, a tabela de cliente, produto e vendas, tá? E aí o que eu fiz foi criar uma conexão. Eu trago aqui uma atividade de lookup para ele entender os metadados, entender quais são as tabelas que ele tem que trazer. Eu tenho a conexão com o meu banco de dados e tenho uma query simples aqui para trazer todas as tabelas que estão dentro do esquema, tá? E aí, através de um for each, né, bem simples ali, ele vai trazer todas as tabelas para dentro do lake ali, tá? As tabelas já estão aqui dentro aqui, tá bom? Uma das coisas que eu usei aqui foi a feature que está em preview, tá? Do copy data, que é uma feature de up insert, tá? Então, o que eu estou simulando aqui? Eu estou criando aqui um cliente novo, né? Fazendo uma alteração aqui no cliente, Tomás. E quando eu rodo novamente esse daqui, quando eu rodo novamente esse pipeline, ele vai realizar a ingestão, tá? Então deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ele vai realizar a ingestão e ele fez lá a inserção do Tomás, ó. Então eu tenho o Tomás Antônio e tenho o Tomás Rossito aqui, tá?
E nota que nas outras tabelas, né, de produto e tal, não teve nenhuma alteração. Aqui é a parte da conexão, né, que foi criada lá com o SQL. E só lembrando, tem um artigo aqui para leitura depois, tá? Para ficar mais fácil. Voltando nesse projeto, né, então eu tenho um gerador aqui de dados, tá, que ele vai gerar aqui CSV, produtos, clientes, produtos e vendas. Tá? Contém relacionamento, tá? Porque eu vou criar ali uma estrutura bem simples de dimensões igual, ou dimensões e fatos lá no final, tá? Então vai ser bem bacana. Aqui eu chamo aquele notebook de utilidades, né? Que eu criei lá as funções. Chamo as bibliotecas, passo as configurações que eu preciso, então qual que é o path que vai ser escrito, né? E quais a quantidade de registro que eu preciso. Aqui é para gerar o cliente, então eu tenho essa estrutura que eu preciso, que eu vou usar aqui no range, tá? Conforme a quantidade de clientes que eu vou criar. Ele tem um handle aqui de nomes e de cidades, e ele vai montar aqui o data frame para mim, certo? E esse data frame vai ser escrito lá no path, no formato CSV, usando aquela função de write que eu mostrei para vocês. A mesma coisa para produtos, né? Então tem a estrutura que eu preciso, ele vai gerar lá o arquivo CSV nesse formato, tá? Através daqui da função do write. Também de vendas, né? Então vendas aqui tem eu chamo aqui os IDs válidos, né? Que são dos outros clientes, produtos ali. E também faço aqui o loop para trazer os registros, para montar o data frame. E pronto, faço a escrita dele lá. Então, aqui um resumo geral, tá? Então, o que eu tenho aqui nesse resumo geral? Arquivos criados, que vão ser criados, né? O relacionamento entre eles, então tem produto e clientes aqui que contém relacionamento. E trago alguns clientes aqui com clientes, produtos que não são válidos, né? Para uma data quality no futuro e etc e tal. Tá bom? Então, chegamos aqui no notebook de transiente, que vai gerar os arquivos CSV. Aí eu tenho o notebook da camada bronze, tá? Que a ideia é fazer um as is dessa leitura, tá bom? Então aqui o notebook úteis, as bibliotecas que precisam trazer, aqui a estrutura de configurações, né? Então eu crio o esquema ali se não existir, passo um path qual que é o esquema que eu preciso. Aqui só para ele descobrir os arquivos, tá? Esse notebook foi executado antes, tá? Então ele já tem esse histórico aqui, justamente para poder explicar para vocês o que vem acontecendo, tá? Então, aqui nesse momento eu só descubro se existe arquivo, ele falou que encontrou 3 arquivos. Aqui o processo da ingestão, né? Então, eu uso a função de read data, passo aqui o type, que é o CSV, e passo o path de onde estão os arquivos. Faço uma pequena transformação aqui para colocar alguns metadados. E, por fim, eu faço a escrita na camada delta, usando a função write aqui, tá bom? E depois aqui são estruturas para monitoramento, tá? Só para trazer para a gente esses logs aqui, tá? Eu curto muito esses logs, tá? Eu gosto bastante. É uma boa prática que eu tenho. E sempre no final eu tento gerar um relatório de tudo que foi feito, tá? Então, se a gente olhar o relatório, eu tenho um relatório final, a estatística aqui das tabelas que foram processadas. Então, eu tive 3 tabelas, 3 sucessos, total de registro, a duração que teve, né? E aqui separado por cada tabela a quantidade, tá? Agora vocês vão ver que a estrutura dos demais notebooks são bem parecidas, né? Então, agora aqui eu tenho o da Silver. Vou trazer aqui o notebook da Silver. Também trago aqui meu notebook de utilitário, tá? Trago aqui as bibliotecas que eu estou usando, as configurações, que são meus paths, se existiu o esquema, o esquema da bronze e o esquema da silver. Se existiu o esquema da silver, ele vai criar. Aqui eu estou passando uma lista de chaves, tabelas e chaves primárias, tá? Para definir aqui quais são as chaves primárias das tabelas. E por fim, eu tenho um pequeno relatóriozinho aqui, né? Que ele fala aqui que as configurações é da bronze para silver, o esquema bronze e o esquema silver, quais são as tabelas e chaves primárias aqui que ele vai trazer para a gente. Inclusive, eu tenho aqui comentado que é um erro que eu vou gerar daqui a pouco para vocês verem o que vai acontecer.
Também eu tenho a parte de descoberta da tabela, então eu vou ver se a tabela realmente existe lá na camada bronze. Então eu tenho 3 tabelas, eles trouxe aqui para mim. E aqui, propriamente dito, ele vai startar o meu processo, tá? Então eu tenho aqui o início do start time, iniciando o processo, e eu vou ler conforme as tabelas, conforme os arquivos que eu tenho lá dentro do diretório, ele vai processando uma a uma aqui. Então o que, que ele faz? Ele entende qual que é o nome da tabela, vai fazer o read da camada bronze via tabela, também usando aquela função. Faço aqui, eu renomeio uma das colunas, tá, de ingestão para a camada bronze. Cara, existe dezenas formas de fazer a mesma coisa, né? Essa daqui é uma delas. Eu pego o mesmo ingestão, mesma coluna de ingestão, só mudo ela para o nome da bronze para eu nem precisar gastar processamento. Tá bom? Tomás, eu estou fazendo tudo num pipeline e eu quero fazer o if column e colocar lá o corrente timestamp. Ok, tá certo, sem problema nenhum. Vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Mas se você tem uma ingestão de milissegundos numa camada transiente, numa camada bronze, que vai ser para uma camada silver, tudo no mesmo pipeline, talvez essa aqui é uma estratégia para economizar aí, processamento, tá? Aqui eu trago as chaves primárias, né? Então aqui eu estou obtendo a chave primária. Se não existe chave primária ou se existe, ele já traz aqui para mim. Aqui eu uso o window partition, né? Para mim, o window function aqui, para eu pegar o registro mais recente, né? Através de uma coluna de data. É uma forma de você trazer os registros, sempre os registros mais recentes dentro da camada silver. Então na bronze eu tenho ali todo o histórico, todos os IDs, né? E aqui eu trago somente o registro mais recente. É uma forma também de fazer uma deduplicação, tá? Inclusive tá aqui no comentário. Eu faço um count antes e um count depois para mim gerar os relatórios. Como eu falei, eu gosto muito de informações do que está acontecendo no passo a passo ali do processamento. Isso pode ser um tanto custoso se tiver, cara, milhões de registros, tá? Se for, exatamente isso. Se for milhões de registros sendo processado, o count ali pode ser custoso, então tem que verificar aí qual que é a melhor prática para se fazer isso, tá? Mas projeto aqui, essa POC é bem pequeno, então não tem problema aqui nem de performance, tá? Mas cada caso é um caso, tá? Alimento aqui com os campos que eu preciso, tá? Então aqui eu tô tendo a coluna de timestamp, tô tendo a camada silver aqui, né? Que é como mais para auditoria. Trago o full da minha tabela, verifico se ela existe no catálogo. Se ela existir, eu entro no merge. Se ela não existir, eu entro numa ingestão full aqui, como se fosse não, como é a primeira execução, tá? A primeira carga ali. Então, se ela não existir, eu pulo para o else e faço a minha primeira ingestão. Se ela já existir, ele vai verificar ali através do window function qual que é o registro mais recente e vai entrar aqui no meu merge. Questão, tá? Eu posso ter um SCD, então vale passar dentro do update aqui para ele ter performance melhor. Eu posso ter um campo hash, passar esse campo hash aqui. Posso ter data maior na fonte, menor na source e source e target e passar aqui dentro também. Tudo para diminuir a quantidade de processamento que ele vai fazer no momento que ele está fazendo o upsert. Dessa forma que eu estou fazendo, ele vai fazer o update de tudo. Então, se eu tenho milhões de registros, onde for chave, ele vai fazer o update, tá bom? Não é uma boa prática se a gente pensar em Big Data, tá? Claro que o Spark ele é inteligente ao ponto ali no Catalyst, né, para ele entender exatamente o que ele está fazendo. Ele ganha uma certa performance, mas você também pode e deve ajudar o Spark a fazer seu trabalho, tá? Aqui são as validações, relatórios, prints que eu falei para vocês que eu gosto de estar trazendo. Então, no final, eu acabo tendo uma estrutura aqui, ó, processando tabelas. Tabela de clientes, ela deduplicou de 1050 registros para 1000, porque eu tinha 50 duplicados, tá? Então, final da tabela clientes foi esse daqui, eu tenho 50 registros
removidos, tá? E o finalzinho aqui com o meu registro. Mesma coisa com a tabela de produto, eu tinha 20 lá para deduplicação, sobrou 100 registros, e a mesma coisa para a tabela de vendas aqui, tá? Então, o Pinsert, ele funciona. E por fim, um relatório consolidado, tá? Tô trazendo aqui por tabelas, por falhas e etc. Acabo tendo esse daqui. Então, tem um relatório da Silver, total de tabelas, total de sucesso, registros que foram carregados ali na Silver, total de registro deduplicado, a duração, quantidade por tabela e assim por diante aí, de informações. Aí eu tenho agora, nós vamos aqui para a camada Gold. Na Gold eu tenho 4 notebooks. Eu tenho aqui a estrutura das minhas dimensões e tenho a estrutura da minha fato. Tá? Então se a gente entrar em cliente agora, DIN cliente, então aqui eu trago a explicação do que vai ser feito. Não estou trabalhando com o Surrogate Key, tá? Coloquei aqui a informação, mas não estou trabalhando. Então é mais para finalidades aí de demonstração que dá para fazer, tá? E vamos lá. O que a gente tem? As bibliotecas aqui do Úteis, aqui as bibliotecas do próprio Spark, ali, bibliotecas úteis que eu estou usando. As mesmas configurações, então eu trago meu esquema, trago a tabela que eu estou usando, se existe ou não dentro do esquema. E aqui o processamento. Então, cara, começa aqui com Start, começa com algumas informações. Aqui eu estou lendo da camada Silver. Estou fazendo lá o Window Function aqui para ele fazer o tratamento. Tem uns parâmetros que eu estou usando, tá? Então isso aqui é uma das formas de você usar o if columns, tá? Para performance, tá, pessoal? Procura-se muito fazer esse tipo de abordagem, porque o próprio if column, tá? O if column, se você passar coluna 1, coluna 2, coluna 3, ele vai fazer isso separado e é como se ele estivesse criando um data frame para cada iteração de colunas. Então, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 if columns aqui, ele vai criar 5 data frames, 5 project que ele cria dentro do Xplane para ele fazer cada iteração dessa, cada movimentação dessa, tá? Cada criação de coluna. Se você joga isso tudo dentro de um bloco só, com if columns, ele vai abrir uma só, gerar todas as transformações ali dentro desse bloco só e vai finalizar. Isso é mais rápido? Sim, é mais rápido. Tá? Ganha-se um tempo aí de performance. É estrondoso em casos, dependendo do caso, dependendo da quantidade de if column que você tiver, é muita diferença, tá? Então vale a pena pensar numa abordagem como essa. Outra abordagem é usar tudo isso dentro do select, tá? Inclusive a documentação fala isso, tá? Se você tem diversas transformações que você vai usar o if column, use dentro de um select. Tá? Porque o select ele usa tudo dentro de um bloco só, igual o if columns faz, usa tudo dentro de um bloco só, de uma execução só. Tá? Aqui eu seleciono as colunas para colocar em ordem, tá? Só em ordem que eu quero mesmo que elas cheguem no meu data frame. E aqui eu só estou lendo, né? Então eu li que eu tenho 1000 clientes únicos e aqui eu faço a escrita. Então eu tenho a minha tabela da Gold, que vai trazer meu esquema, dimensão, tabela, e eu faço a escrita aqui na minha camada Gold. E, como sempre, um relatóriozinho aqui final, tá? Agora nós vamos ver que basicamente a estrutura é a mesma para todos, tá? Acho que vocês já notaram aí que eu não sou de sair fora de uma certa estrutura, até mesmo por questão de manutenção, isso aqui fica muito fácil, esse tipo de manutenção. Questão de readaptação de código, poderia reaproveitar muito mais do que já está sendo feito aqui, tá? Então, novamente, tá? Trago aqui os esquemas, trago a tabela, se ela existe ou não. E aqui eu tenho a mesma estrutura, né? Então, estou lendo a tabela Silver, faço Window Function, pego os parâmetros que eu preciso parar, só muda que eu preciso pegar, só muda a regra de negócio, aqui a regra é diferente da de lá, tá? Então, eu tenho aqui para SCD tipo 2, tenho aqui para auditoria, tá? Faço aqui o select que eu preciso somente para colocar em ordem. Tomás, não precisa colocar em ordem, então, cara, não faço isso. Pega esse data frame aqui e jogo ele lá para minha escrita, tá? Novamente aqui uma informação, né? Informação útil. Aqui salvando a dimensão, né? Então eu crio a minha tabela full, nomenclatura aqui, passo ela para minha função de write e faço a escrita e depois eu tenho um relatório aqui novamente, tá? E por fim, a dimensão.
tá? A dimensão de data aqui, nesse caso, tá bom? O que nós temos aqui, então? Tenho aqui as minhas bibliotecas, o úteis, não muda muita coisa. Aqui eu passo um parâmetro que eu estou passando hardcode, mas isso aqui pode ser parametrizado. Se estiver usando um data factor da vida, pode passar o parâmetro no data factor. Mas a título de demonstração, estou usando dessa forma, tá bom? Então vai ser criado lá datas de início e data de fim, desde 2023 aqui até final de 2026, tá? E, novamente, informações que ele mostra aqui para mim, para ficar fácil, não debug ou qualquer outra coisa aí que seja, tá? Eu vou criar um data frame conforme aqueles dados de datas que a gente está trazendo, tá bom? E eu vou adicionar os atributos aqui conforme eu espero, né? Então eu tenho uma coluna de data completa, ano, mês, quarter e assim por diante, tá? Crio um if column aqui, ó. Aqui não está tudo dentro do bloco lá dentro do parâmetro, tá? Então aqui eu tô criando um data frame com esse if column, criando um outro data frame com esse outro if column e criando outros dois data frames com esses dois if columns. Isso dá perca de performance, tá? Então pense muito bem antes de usar uma estrutura desse tipo. Procure muito usar dentro do if columns, tá? Com parametrização ali. Posso depois, se vocês quiserem, se repercutir alguma coisa, eu posso trazer isso em um benchmark, tá? Eu tenho isso já pronto, mas eu posso trazer mais detalhado, tá? Novamente, algumas informações que eu gero, tá? Que eu sempre gero. Aqui a mesma coisa, então aqui é extremamente reaproveitamento de código, né? Nota que eu tenho uma única função que serviu aí para tudo que a gente está usando. E por fim, o relatório, né? Então, quantidade de registro, qual que é o range que ele criou, a duração e a tabela que ele criou, tá? E por fim, nós vamos na nossa fato vendas, tá? Então, aqui tem a fato, aqui tem a estrutura que a gente está criando, tá? Uma arquiteturazinha básica aqui. Vamos lá. Então, mesma coisa, bibliotecas. Aqui também a estrutura de entender da camada Silver Gold, qual que é a tabela aqui, vendas. Tá? Tudo isso pode ser parametrizado se estiver usando um data factor, né? Aqui o data pipelines aqui do Fabric. Então, a título de demonstração, dessa forma acho que fica bem mais fácil. Tá? E o que eu faço aqui? Estou vendo a tabela Silver, estou lendo a tabela Silver, pego os registros das tabelas cliente, produtos, das dimensões, tá? Então aqui a quantidade de registro da Silver, né? Dimensões total. Faço os joins que é necessário, então eu tenho aqui um join com a cliente, tenho um join com a produto, tenho um join com a Gin Data, tá? E por fim, estou usando o inner join, tá, pessoal? E por fim, eu gero as informações que eu preciso. Então, Gin cliente, Gin produto, Gin data, concluídos, fato. Aqui, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Transformações, tá? Então, eu estou renomeando a coluna aqui. Primeira coisa, tá? Esse select eu não preciso usar nesse momento, porque tanto faz a ordem da coluna aqui, para o que vai ser executado aqui embaixo, tá? Para esses parâmetros aqui, para essas transformações que vai ser feita. Então, tanto faz a ordem da coluna. Como já estou renomeando ela aqui em cima, tá? Então, não precisa renomear aqui embaixo. E aqui, novamente, tá? Usando a estrutura do if columns, trazendo os parâmetros da fato. Aqui sim, porque eu quero uma ordem de colunas que seja escrita. E por fim eu tenho aqui a escrita da minha tabela Gold, tá? E o relatório de final aqui de métricas e consolidados aqui de negócio, tá? Então o que eu tenho? Total de registro, total de itens, a receita, o ticket médio. Então só que eu já tenho algumas informações bastante úteis, né? Quais são as tabelas aqui conforme o relacionamento, né? Então tem toda essa parte aqui de relacionamento. Beleza. Pronto, então nós falamos aqui de transiente, bronze, silver e gold, tá bom? Eu tenho um relatório de monitoramento, que é um relatório que ele vai pegar as informações do meu orquestrador, tá? Então aqui o monitoramento, log de execução, ele vai pegar as informações que está no meu orquestrador, tá? Aqui eu estou trazendo parâmetros, e conforme os parâmetros que tiver aqui dentro, ele vai gerar para mim a tabela, né? Ele vai escrever dentro da tabela de monitoramento. Então vamos lá.
O que eu tenho? Eu trago aqui os valores que eu preciso que estão dentro daquele parâmetro, transformo eles para JSON, que é um dicionário, e passo os esquemas e novamente, né, se o esquema não existir. Então aqui só estou trazendo o resultado lá daquela variável, daquele parâmetro, para um formato mais amigável aqui, para que seja transcrito aqui para o que a gente precisa, tá? Então aqui a preparação dos dados do DataFrame, trago aqui aquele dicionário que a gente criou, tem um timestamp aqui no formato que eu preciso, tá? E aqui eu monto a estrutura que eu quero que seja a minha tabela de log, tá? Então eu vou fazer um append conforme o log, conforme as informações que está lá dentro do results. E aqui eu passo a estrutura para o Spark, crio um DataFrame, faço a escrita usando novamente a própria write delta aqui, data, tá bom? E vou ter lá, e também já faço um optimize e um vacuum. Por quê? Dentro dessa tabela, geralmente uma tabela de log, ela fica gigantesca, né? Então, é boa prática aí fazer o optimize e o vacuum. Coloquei uma quantidade de horas aqui, que é o horário padrão, é 7 dias aqui, mas poderia ser menor, poderia ser maior, conforme a necessidade de cada empresa. E aí chega nesse notebook de orquestração. Esse notebook é bem bacana, porque ele vai aglomerar, né? Ele vai consolidar todos aqueles notebooks que a gente passou, tá? Então, qual que é a estrutura dele? Dados brutos, bronze, silver, aí eu tenho esses caras aqui que vão rodar paralelo, simultâneo, e depois ele vai para fato, conforme dependência, tá? Aqui eu falo aqui as dependências, conforme a dependência, então eu tenho a bronze, que não tem nenhuma dependência, eu tenho a silver, que depende da bronze, esses três aqui dependem da silver, e esse daqui depende das dimensões, só vai ser executado após as dimensões terminarem com sucesso. Tá? Então, novamente, né, informações. Aqui as bibliotecas que precisa, tá? Aqui ele traz uma arquitetura que é da transiente, bronze, silver e gold. Aqui o timeout das minhas DAGs e se eu vou querer que ela mostre ou não a visualização ali de grafo. Quais são os notebooks? Então tem o notebook da camada bronze, silver, as dimensões. Aqui são o nome dos notebooks que ele vai chamar para executar as DAGs, tá? E as informações aqui, tá? Informações úteis aqui. Então, configuração do pipeline, timeout, a DAG está habilitada, a bronze, a silver, as dimensões e a fato. Agora vamos aqui para a DAG, tá? Montando a DAG. Então, o que eu tenho aqui? Uma variável, poderia ser qualquer nome, tá? Que vai receber a DAG aqui, as atividades que eu tenho. Então, aqui na camada bronze, eu tenho o nome da DAG, eu chamo o notebook que eu preciso chamar, passo lá o valor que eu determinei lá para o timeout e tem alguns argumentos. E esse cara, né, essa primeira DAG, como a gente já sabe, falei ali em cima, não tem nenhuma dependência. Já a camada silver, ela tem, a única coisa que muda, tá, é os nomes aqui, o nome do notebook e tal, e a dependência, que aqui ele acaba tendo uma dependência da camada bronze. Então ele vai esperar a bronze terminar e vai startar a silver. Tá? As dimensões, nota que aqui eu tenho as 3 dimensões, tá? Novamente o que muda são os nomes, o notebook e a dependência. Ambas aqui aguarda a silver, tá? Então todas elas estão em dependência da silver. E por fim a gold, tá? Muda aqui nome, muda path do notebook e as dependências. Então aqui ela tem 3 dependências, ela só vai iniciar quando as 3 terminar ali com sucesso. Tá? E novamente uma estruturazinha aqui de log aí para ficar bacana, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 6 atividades, eu tenho uma sequencial que é a bronze, sequencial silver, as 3 que vão rodar em paralelo e a nossa fato aqui, tá? E aí aqui é onde ele faz a mágica acontecer. E por incrível que pareça, o único código é esse. Então eu vou chamar lá o notebook run multiply, trago aquela DAG, trago as atividades que eu tenho que trazer e passo aqui se eu quero o grafo, né, sim ou não. O restante que vocês estão vendo aqui é tudo informações úteis, tá? E aí eu tenho aqui 6 atividades, contém dependências, execução em progresso. E aí ele executa isso daqui, ó. Então eu tenho a camada bronze que startou, depois da bronze startou a silver, essas 3 aqui ele startou ao mesmo tempo, e depois ele veio para a camada
Gold. E aqui é o grafo, né? Então, aqui é o grafo que ele gera, conforme essa estrutura que eu comentei ali, tá? Aqui também é para montar a estrutura de processamento, né? Então, eu vou obter o status, né? Então, se vocês olharem aqui na execução, eu tenho esse exit value, tá? Aqui eu tenho diversas informações que eu consigo capturar. Se eu tive sucesso, se eu tive os registros e outras informações aí, tá? Então, eu extraio essa informação para eu conseguir pegar alguns valores ali que eu preciso. E aí eu monto essa estrutura que eu preciso aqui. Então, eu peguei as variáveis necessárias para o meu relatório. E aí, por fim, eu gero um relatório consolidado ali, né, um relatório final, onde eu trago resultados por camada, por tabela. Então, vamos ver ali embaixo o relatório, tá? Eu vou colocar todo esse projeto dentro do Git, e aí quem quiser depois, eu vou passar o Git, e quem quiser depois pega lá, analisa melhor os códigos, tá? Fica bem legal. Então, eu tenho um relatório aqui, né, de pipeline. Aí eu tenho o total de atividades, não tive nenhuma com falha, 100% sucesso. A questão de performance, o tempo que cada uma executou, então eu tive 35 segundos, 37, aqui já rodando paralelo 10 segundos e vendo aqui mais 33 minutos. Um total aqui de 33 segundos, um total de 3 minutos mais ou menos. Aqui por camada, né? Então se eu tiver um erro em alguma das camadas ali, ele vai trazer aqui por camada, no caso aqui todas deram sucesso. Aqui é novamente, né, aquela estrutura de dependências. E por fim um relatóriozinho final aqui, trazendo mais do mesmo do que a gente viu em cima. E aqui ele vai montar, né, o log de execução, que vai para aquele notebook de monitoramento que eu mostrei para vocês antes, tá? Anterior a esse. Então, o que eu faço aqui? Eu estou fazendo um loopzinho aqui para ele dar uma tentativa. Se houver erro na tentativa de escrever na tabela de log, ele vai tentar aqui quantas vezes eu quiser, tá bom? Então, novamente, eu pego o resultado, o result, né, que é o retorno ali daquele exit value, tá? Monto ele em JSON e dou start nesse notebook aqui, ó. Esse result JSON, ele é o parâmetro para onde está esse notebook aqui, tá? Ele é o parâmetro de entrada desse notebook. E aí ele vai startar aqui. Nesse caso ele deu aqui uma falha, foi uma tentativa de erro, mas é porque no final do notebook eu tinha colocado lá para ele dar stop na sessão e aí ele acabou gerando isso daqui pra gente, tá? Aqui um select que eu acabei deixando lixo aqui, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Essa aqui é a tabela de log que a gente tem. Então eu tenho o notebook, o status, se deu sucesso ou não, verdadeiro ou falso aqui, né? Mais do mesmo, mesma coisa. Quantidade de registro processado, duração em segundos, data e assim por diante, com algumas informaçõezinhas aí, tá? E é isso, tá? Então, se a gente abrir aqui o notebook de monitoramento, só para ficar bem claro aqui, né? Aquela variável, aquele comentário, opa, não é esse, só para ficar bem registrado aqui, que é essa variável aqui, né? Então, ela vai receber aquele parâmetro, aquele JSON que está lá naquele orquestrador, naquele notebook de orquestrador, e aí eu faço o que eu já comentei aqui para vocês, que são a escrita da tabela conforme as informações que estão contidas ali naquele JSON, tá bom? Dito isso, tá? Vou voltar aqui no e-commerce. O que a gente tem aqui? A gente tem a parte de relatórios, que depois eu vou abrir depois da execução, eu não executei nada, tá tudo limpo aqui. E eu tenho a parte de pipelines, tá? Então, eu tenho aqui para limpar o ambiente, se necessário. Deixa eu vir aqui antes, só para mostrar aqui para vocês o meu Lakehouse, tá? Então, se vocês olharem aqui o meu Lakehouse, eu não tenho nada aqui dentro, tá? Então, não tem nada dentro da bronze, gold, silver, aqui também dentro dos arquivos não tem nada, tá? Então, se tiver e eu quiser fazer uma limpeza, é esse notebook aqui que vai fazer isso, tá? Então, eu vou desativar ele, tá? Esse white, pessoal, eu tô colocando aqui porque eu tô usando a versão trial e eu não tenho capacidade computacional aqui, então pode ser que
por alguns segundos aqui, eu estou usando uma capacidade aqui e ela não vai gerar aqui. Eu sei que tem lá a parte de alta concorrência, notebooks executados dentro da mesma sessão, mas mesmo assim, essa aqui é uma forma que ajudou eu a fazer sem gerar erros, tá? Então aqui eu vou chamar o notebook para gerar os arquivos CSV, dou aqui 10, 15 segundinhos e ele chama aquele notebook de orquestração, tá bom? Se a gente entrar aqui nas propriedades, vocês vão ver isso. Ele está só chamando aquele notebook de mock e aqui ele está chamando o notebook de orquestração. Bem simples, tá, pessoal? Não configurei nada de rodar simultâneo, não com nada de performance, tá? Bem simples aqui. Eu vou salvar aqui que eu coloquei esses dois caras desativados e executar. Enquanto ele vai executando, eu mostrei aqui, né? Então eu não tenho nada aqui de registros. Se eu abrir aqui também o nosso endpoint, se vocês notarem aqui, eu não tenho nada, né? Dentro das tabelas aqui, bronze, silver, gold, isso aí da mesma forma que eu mostrei lá no Lakehouse, aqui também no SQL Endpoint também não tem. Tá? Então vamos ver aqui como que está indo a nossa orquestração. Ele está no momento aqui de gerar os arquivos mock. Tá bom? Vamos demorar. Esse processo todo aqui deve demorar uns 3, 4 minutos. Eu não quis executar antes, justamente para mostrar aqui a parte da execução, né? Mostrar tudo com sucesso. Ó, ele gerou o arquivo, então se a gente voltar aqui no nosso Lakehouse agora e der um refresh aqui, provavelmente eu vou ter a pastinha transiente. Dentro da pastinha transiente eu tenho o e-commerce, dentro do e-commerce eu tenho as pastas aqui com os arquivos CSV que foi gerado para cada um dos nossos nossos arquivos ali referente ao e-commerce, tá? Que é a nossa fonte de dados, tá? Voltando aqui, agora a gente tem esse cara aqui processando e esse cara é bacana, eu abri aqui a parte dele executando, tá? Se abrir, vamos aguardar aqui um pouquinho, ele pode demorar um pouquinho para abrir ali, por causa da questão mesmo de execução. Pronto. O que a gente tem nessa tela aqui, tá? A gente tem diversas informações úteis aqui, né? Então tem os jobs que estão sendo executados, quais são os recursos que estão sendo consumidos aqui, é bem bacana isso. A questão de logs, tá? A questão de logs aqui que ele vai gerando. Então tem toda a parte de log aqui do driver. Essa parte aqui que ele grava, ele chama como data, né? Então ele vai gravando aqui alguns arquivos que são necessários, tá? Tem aqui também a parte do output. Então ele vai gravando ali os logs, os arquivos de logs e tudo mais que são gerados, tá? E aqui são os itens que estão sendo executados. Então aqui, se vocês verem, ele gerou o notebook de mock, tá? Então aqui tem toda a estrutura que eu já mostrei para vocês. E aqui ele está gerando o notebook de orquestração, tá? E ele inicia gerando, rodando todo aquele que eu já mostrei para vocês aqui, tá? Todas as informações que eu já rodei, que eu mostrei para vocês, tá? Então, se a gente vier aqui onde ele tá executando, ó, então ele inicia aqui com a bronze, ele vai dar o processo aqui com a silver, depois ele vai startar essas três junto, conforme a gente conversou, né? Simultâneo. Aqui. Aqui. Ele já rodou a silver e startou essas três aqui. Enquanto isso, a fato fica ali na fila, tá? E agora é só aguardar esse cara terminar de executar e a gente vai lá pro Lakehouse e pro SQL Endpoint para visualizar o que está acontecendo lá, tá? Vamos ver aqui. Tá bom, vamos ver onde que ele está. Se ele já parou. Ó, tá finalizando, tá? Finalizou essas duas. Nota que enquanto não acabar, né, ele fica aguardando. Tá bom? Vamos pegar aqui o notebook de orquestração de novo.
Beleza, ainda está finalizando aqui. Pronto, finalizou. Tá? Então ele mostra a DEG, mostra tudo o que a gente falou, mostra aqui o tempo que ele consumiu, tá? E todo o relatório que a gente já sabe aqui que eu mostrei para vocês. Voltando aqui pro nosso orquestrador, tá? Dando um refresh aqui para ver se ele já finalizou ou ele está finalizando, porque ele deve estar gravando a tabela lá de monitoramento, tá? Então, vamos ver se a gente consegue pegar essa tabela de monitoramento aqui, nesse momento. Aqui no orquestrador, né, ele vai estar gerando as informações para aquela tabela. Aqui ele gera toda a informação para o relatório, as DEGs, certo? E aqui ele chama lá a tabela de monitoramento, ó, acabou de rodar 100%, finalizado com sucesso. Lembra que antes tinha dado falha, né? Que eu tinha, conforme eu comentei, deixei lá um exit da sessão e ele acabou dando falha, um stop lá no Spark. E aqui o relatório que a gente tem, tá? Então ele rodou esses caras, todos com sucesso. Isso aqui é um mini informação que a gente tem, tá? Então agora esse cara aqui provavelmente deu sucesso, olha lá, maravilha, tudo com sucesso. Podemos voltar aqui agora e vamos pegar na estrutura, tá? Aqui dentro, vamos lá para o nosso relatório, que é uma das coisas que eu não mostrei para vocês. Beleza, um relatório bem simples, tá, pessoal? Me perdoe, eu não sou um cara de DataVis. Então tem um relatório bem simples aqui, tá? Um tempo de execução, as camadas que ele executou, todas com sucesso, legalzinho, tá? O que nós vamos fazer agora? O que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou pegar o notebook da Silver e vou falar para ele que ele não vai encontrar uma certa chave primária. Ele não vai encontrar a chave primária da tabela vendas, porque a tabela vendas não existe, tá bom? Vou colocar para executar novamente. Pode ser que deu um problema aqui por questão de cluster de execução de jobs ainda, mas eu vou dar uma olhada ali, ver se tem algum executando. Tá? Então aqui dentro desse monitor aqui, a gente consegue ver se tem algum job, alguma orquestração aqui que ficou em execução, tá? Então você nota aqui que tudo que ele executou aqui agora deu sucesso. Se eu filtrar aqui, por exemplo, por in progress, mostra se tem algum job preso aqui, tá? Se ficou algum job ligado. Nesse caso a gente não tem nenhum ali, eu já salvei. E vou executar novamente aqui o orquestrador, tá? Vou executar somente o orquestrador aqui. E aí nós vamos acompanhando ele, tá? Ele demora um tempinho, claro, para iniciar, startar o job ali, toda a execução. No Fabric, esse tempo é em torno de 3 a 5 segundos ali, é bem rápido, porque é um serverless, né? Computação que está por trás. Então, e além do serverless, né, ele também mantém isso em pool, tá? Então facilita bastante aí essa inicialização dos processos quando está usando um job ali, tá bom? Ele demora aqui para startar um pouco, tá? A parte de relatório, mas é só dar um tempinho, ele starta o processo assim que tiver tudo em execução. Pronto. Tá? E aí hoje nós temos aqui o orquestrador. Novamente, tá? O orquestrador vai passar ali por tudo, vai executar todos os notebooks, até a gente chegar no notebook que vai gerar uma certa falha ali pra gente, tá? Então, a única coisa aqui, vamos ir dando um refresh aqui para ver se ele já vai executando tudo, tá? Ou a gente pode esperar lá pelo Data Factor, não tem problema nenhum, tá? Data Factor não, pelo Data Pipelines aqui no Fabric, tá bom? Mas vamos dando uma olhada aqui, ó. Novamente, ele começa a startar, vai aqui em execução aqui.
Tá, vamos dando um refresh aqui para matar um pouco da ansiedade. Então vamos lá, 94%. Manteve aqui os 94%. Aqui em cima, tá, pessoal? Tem a parte aqui que pode dar um stop, tem a parte de monitoramento aqui das execuções, tá? Provavelmente aqui não está mostrando nada para mim, tá? Aqui ele mostra aqui quais são os application name, né? Que está rodando ou que está parado, né? Então aqui tem um status de falha, sucesso, tudo que já aconteceu, tá? Novamente aqui, deixa eu abrir esse cara. E ele mostra aqui, né, a SparkUI, né? Então, dentro da SparkUI, tem também aqui diversas informações, né? As informações do job, informação dos stages, que está sendo executado ali, tá? Qual que é o pool que ele está executando. Essa aqui é bem bacana, tá? Tem esse graph aqui que eles criaram, que eu achei bem bacana. Então, ele mostra aqui toda a parte que está sendo executada por etapa, tá? Então, é bem bacana isso aqui para debugar qual parte que tá dando ali mais estágio, que tá problemático. Cara, isso aqui é muito bom para fazer um debug aqui. Ele pega aqui, tem uma parte de diagnóstico aqui, tá? Então, no meu caso aqui, ele tá trazendo vazio, porque tem nada de skill no meu pipeline, tá bom? E o SQL aqui, Data Frames, que é uma informação já bastante conhecida aí, tá? Então, aqui a gente consegue, por exemplo, pegar as DAGs que estão sendo criadas, né? Ver aqui a parte de informações que tá acontecendo, qual que é o scan que está acontecendo, se ele está gerando aqui, ó, hash aggregate, tá? Ó, shuffle, tá? E por aí vai, tá, pessoal? Tem diversos detalhes aqui, ó, qual que é o explain que ele está gerando para que isso tudo aconteça, tá bom? Aqui mais algumas propriedades que estão sendo usadas, tá? Então aqui são propriedades que estão como verdadeiro, como falso, para performance, etc e tal. E um sumário aqui das métricas que são geradas, tá? Então aqui, ó, número de partitions, né? Partition data size, e por aí vai. Ó, shuffle na escrita e por aí vai. Tá bom? Voltando aqui ao nosso pipeline, vamos ver se ele... Ah lá, beleza, ele deu sucesso. Aqui no pipeline, ele deu um sucesso pra gente, tá? Então ele falou, cara, ok, rodou tudo com sucesso, só que o que acontece se eu vier aqui no nosso orquestrador, tá? Então se eu vier aqui no orquestrador, ele vai mostrar pra mim que rodou tudo com sucesso, bonitinho, porém eu tive uma falha aqui, eu tive um falso aqui, tá? E esse falso foi na camada silver, ok? E aí entra o nosso relatório. Tomás, isso é uma boa prática, deixar o processo passar, mesmo tendo falha? Depende da regra da empresa, tá? Poderia muito bem aqui, deu falha, então quebra o meu pipeline, não vai para frente. Mas tem empresa que prefere que vá para frente, finalize todo o processo, toda a ingestão, mesmo você tendo um problema ali de falso positivo ou alguma coisa ali conforme as regras de negócio, conforme a regra da empresa, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Eu vou mostrar o relatório, né? Então, eu tenho o report, que ele tá nesse formato aqui. Se eu atualizar ele, vamos ver, aí, bonitinho, ó. Então, ele foi lá e gravou. Então, agora eu tenho 2 execuções da bronze, 2 da gold, tá? E uma diferente da outra, né? Então, eu tive aqui as que foram executadas a meio-dia e 7, né? -3 aí por causa do TC da vida. E depois eu tive aqui, foi aqui as 12h13. E nessa execução das 12h13, eu tive uma falha que está aqui no relatório. Novamente, hein, pessoal? Título de demonstração.
relatório, DataVis aqui, eu não sou bom, não é meu forte. Por isso que a gente precisa de equipes aí de multidisciplinares, né? Diversas pessoas com conhecimento, com expertise e nas áreas, tá bom? É isso, tá, pessoal? Acabou, basicamente acabou. Vou mostrar aqui o meu Lake House aqui, como que ele ficou agora, né? Então, se eu atualizar tudo aqui, a gente agora começa a ter a estrutura lá. Então, tem a bronze, as 3 tabelas. Eu tenho aqui a silver, as 3 tabelas, a tabela de monitoramento e a minha gold aqui com as tabelinhas. Se eu clicar aqui dentro aqui, se eu clicar aqui em cima, o Fabric já mostra um view, né, dessa tabela. Da mesma forma que eu posso ir lá para o meu endpoint, tá? Eu posso vir aqui para o meu endpoint, eu já tenho a estrutura aqui também toda montada, tá? Toda ela montadinha aqui, tudo certinho, tá? Tabela de monitoramento, a silver, tá? Tabela aqui, tá bom? E aí, se eu quiser simplesmente criar uma pedindo para mim dar um refresh no browser aqui, mas vamos lá. Então, se eu quiser simplesmente criar uma query aqui, eu também não preciso ficar digitando select, asterístico, from e blá blá blá, eu posso simplesmente arrastar para cá. Ele me traz a tabela aqui, facilitando a estrutura, né? E dou um select aqui da vida, ele me traz. Eu tenho já um script aqui, né? Que é um script bem simples também, é só um select da vida, tá? Então aqui eu tô vendo a view, que é aquela view que vai lá pro relatório, tá? Então aqui é onde deu falha, que ele mostrou lá pra gente em vermelho, tá? E aí, se eu quiser mudar aqui para qualquer outra camada, né? Gold, ponto, sei lá, data da vida. Só executar, ele traz aqui. Então é isso, tá, pessoal? Uma ingestão aí praticamente de ponta a ponta. Aqui eu criei os arquivos CSV como mock, tá? Mas nesse notebook aqui eu mostro, ou nesse cara aqui que tá lá no YouTube, tá? Eu mostro como que a gente carrega tabelas ali do on-premise para dentro do Fabric, utilizando bem uma boa prática ali a ser feito, tá? Nesse artigo, tá? Nesse artigo aqui lá no LinkedIn, eu falo sobre esse vídeo e tem o link nesse artigo, tá? Que direciona pro vídeo, tá bom? Então fica aí para vocês assistirem, tá? Ok, finalizado todo o processo. Mostramos todos os processos, toda a estrutura, tudo bonitinho. Posso vir aqui no nosso pipeline agora e fazer o inverso, né? Então eu desativo esse cara aqui, ativo esse daqui para limpar o nosso ambiente. Novamente, um ambiente de POC, então eu posso fazer isso. Se fosse um ambiente em produção, jamais faria isso, né? Trataria tabela por tabela, necessidade por necessidade. Tá? Então aqui esse cara agora vai só executar para limpar o nosso ambiente. E aí toda aquela estrutura, toda aquela informação que a gente criou ali dentro do Lakehouse, no SQL Endpoint, a estrutura de arquivos ali, com os arquivos CSVs ali sendo fonte dos nossos dados, né? Tudo isso vai ser removido quando esse relatório aqui, quando esse notebook finalizar a sua execução, tá? Vamos lá, novamente, não sei se isso aqui é um bugzinho que acontece, eu sei que ele dá uma demoradinha aqui, acho que para startar o processo também, né? Não é, acredito que não é um bug, não. É só questão de ansiedade mesmo. Então aqui ele está executando essa função está lá dentro do nosso notebook de úteis, tá? E aí, se eu der um refresh nesse cara, ele vai mostrando aqui o que ele vai fazendo. Ó. Então ele verifica se o esquema existe e remove tudo que está lá dentro. Aqui no DBO também não tinha nada lá dentro, mas não fiz um filtro para tirar ele. Poderia e deveria tirar esse DBO daqui. Não faz parte do nosso processo, faz parte do processo padrão, criação ali do endpoint. Tá? E aqui até que ele chega lá na camada PF, né? E remove também o PF lá, deixando tudo deletado. Ok, aparentemente ele deu sucesso. Então, se nós voltarmos aqui para o nosso
pipelines aqui e der um refresh novamente, né? Olha lá, já deu sucesso nesse cara. E voltando para o nosso Lake House aqui, para a gente ver toda a estrutura que a gente tem aqui agora. Pronto. Tudo vazio, inclusive aqui no Data já não tem mais nada. Beleza, pessoal? É isso. O vídeo acho que se estendeu aí um pouco, mas bastante conhecimento, bastante informação para todos. Um abraço e até a próxima.